O que você faria se a única chance de salvar uma vida inocente dependesse de você ajudar a pessoa que destruiu a sua? O ano é 1856 e uma viúva, marcada pela mágoa e pela vingança, encontra em suas mãos um poder de vida e morte destinado ao filho do seu pior inimigo. Este não é apenas um dilema moral, é um teste de fé sob o jugo da cólera. Antes que mergulhemos no sertão de desespero e redenção, assine o canal e ative o sino, porque o final desta história chocará você e fará você repensar o verdadeiro significado de perdão. O cheiro de poeira misturado com sálvia e umidade antiga da pau a pique era o primeiro que Dona Elvira sentiu a cada amanhecer naquela choupana. Ela, uma reclusa de 45 anos, havia comprado a casa do falecido curandeiro, ignorando os olhares de medo e as histórias de maldição da vila de Vila Nova. Não era a casa que a atraía, mas sim o jardim, uma confusão selvagem de plantas raras. Sua única herança e refúgio desde que o Coronel Menezes, o homem mais poderoso da região, a tinha arruinado anos atrás. Ela apertou o pedaço de chita desbotada que usava como avental e pegou a enxada. O coronel era a razão de sua dor, mas a terra, pensou Elvira, era a razão de seu fôlego. O sol nascente mal conseguia penetrar a cortina de fumo úmido que pairava sobre a floresta. O ar estava úmido e pesado, prenunciando a estação das chuvas. Elvira se ajoelhou perto de um canteiro de ervas de nome estranho, as folhas de um verde profundo e venenosas. Ela se lembrava de tê-las visto no livro de esboços do antigo boticário de sua família, há muito perdido, mas a memória do cheiro forte, quase metálico, ainda persistia. O curandeiro, diziam, havia se enforcado, mas seu jardim ainda vivia, e suas sementes eram o tesouro de Elvira. O toque da terra fria e solta em seus dedos era quase um bálsamo. Seu trabalho era uma oração silenciosa, uma promessa a si mesma de que jamais seria vítima novamente. Ela puxou com força o caule de uma planta teimosa e a enxada bateu em algo duro, não pedra. Ela hesitou, o coração disparado. Não era a primeira vez que encontrava objetos estranhos deixados pelo curandeiro, mas havia uma aura diferente neste toque. O som oco era quase um convite para o segredo enterrado. Ela removeu mais terra com as mãos, sentindo a rugosidade de raízes e a areia fina. Era um pequeno frasco de vidro escuro com um rótulo desgastado que mal dava para ler. Ela limpou o pó, a terra seca sob suas unhas, e o segurou contra a luz fraca da manhã. O líquido dentro era espesso, quase cor de mel. Um cheiro de cânfora e algo que parecia anis escapou quando ela retirou a rolha de cortiça. Elvira reconheceu o desenho na base. Era a marca do alquimista, um símbolo que significava a mais rara das preparações, algo que sua mãe, que também conhecia os remédios do campo, lhe havia dito que podia significar a diferença entre vida e morte. O frasco estava quente em sua palma, um milagre em miniatura. Ela não sabia o que era, mas sentiu que não era apenas uma poção, mas uma arma ou um escudo forjado contra o flagelo da cólera que se espalhava pelo sertão. Ela o escondeu, um brilho de justiça fria em seus olhos castanhos. Naquela noite, a luz bruxuleante da lamparina mal conseguia afastar a escuridão
dos cantos da cabana. Elvira sentou-se à mesa rústica, relendo o rótulo do frasco. As palavras estavam em latim vulgar, mas uma era clara: ante mortis. Seu coração, que ela pensava estar dormente, palpitou com uma mistura de medo e excitação. O conhecimento do curandeiro, aquele homem que a vila considerava maldito, estava agora em suas mãos. Ela ouviu um som de galhos secos quebrando perto de sua cerca de arame, os passos incertos e rápidos de um animal. Ou, pior, de um homem. Ela apagou a lamparina imediatamente, deixando a cabana mergulhada na escuridão. O silêncio que se seguiu não era tranquilo, mas cheio de expectativa, como o silêncio antes de uma tempestade, antes de uma notícia terrível. Ela agarrou uma faca de cozinha, a lâmina fria em sua mão. A doença não era mais um rumor distante. A cólera trazida pelos rios chegou à Vila Nova com a velocidade de um chicote. As famílias, apavoradas, deixavam ofertas nas portas das casas, rezando para que a febre não atingisse seus filhos. Os médicos da capital eram poucos e suas curas pareciam ineficazes. Foi então que os sussurros começaram sobre o jardim do curandeiro. O povo desesperado olhava para a cabana de Elvira com uma mistura de esperança e terror, sabendo que ela era a única com acesso às ervas do curandeiro, mas também a viúva eremita que odiava a todos. A sua fã de conhecimento herbal, que ela tentava esconder, estava agora à tona. Os corações dos moradores estavam cheios de desespero. Elvira via de longe os capatazes do coronel Menezes circulando a área mais do que o habitual, seus rostos cobertos de suor e preocupação. Sua fazenda, a maior do município, era geralmente um lugar de arrogância e ordem, mas agora parecia um hospital de guerra. Um cavaleiro, sujo e cansado, chegou ao portão de sua cerca, gritando por água e pedindo informações sobre a febre. Ele disse que o filho do coronel, o jovem Lucas, estava morrendo. O coração de Elvira afundou, não de tristeza, mas de uma sensação fria e terrível de justiça divina, que era também um fardo insuportável. O jovem Lucas, um menino de 17 anos, era a vítima inocente da maldade de seu pai. Ela fechou as cortinas de chita desbotada, fingindo não ter ouvido, enquanto o cavaleiro se afastava em um trote rápido. Ela sabia que a notícia era um microgancho para o que viria a seguir. O frasco de antimortes parecia brilhar no escuro, o líquido cor de mel prometendo vida, mas a quem? O peso do passado esmagava Elvira. Ela se lembrava do rosto de sua própria filha, anos antes, quando o coronel Menezes se recusou a pagar a dívida que arruinou sua família, levando à sua morte. O segredo que ela guardava era agora um dilema moral. O ódio pela família Menezes era o seu alicerce. Curar o filho seria derrubá-lo. Um frio percorreu sua espinha, o presságio de que ela não teria paz enquanto o frasco estivesse em suas mãos. Ela tentou se convencer de que era vingança não curá-lo, mas o som dos sinos distantes da igreja, batendo o toque de finados pela terceira vez naquela noite, quebrou sua determinação. O desespero bateu à porta da cabana de Elvira no meio da noite, não com o trovão de um coronel irado, mas com o choro contido de um mensageiro. Ela estava acordada sentada perto do fogão, o ar úmido e frio da floresta entrando pelas frestas da pau a pique. Ela podia ouvir o rangido da madeira e o ritmo irregular de sua própria respiração.
O frasco estava escondido sob 3 camadas de terra, mas seu cheiro, o anis e a cânfora, parecia impregnar toda a cabana. O mensageiro era um jovem capataz da fazenda Menezes, chamado Theo, e ele estava tremendo não apenas de frio. Dona Elvira, sussurrou Theo, sua voz embargada. O coronel pede que a senhora vá até a fazenda. É o menino Lucas. Ele está no fim. Elvira abriu a porta apenas o suficiente para ver o rosto pálido do rapaz sob a luz fraca da lua. O cheiro de mofo e terra molhada que emanava de sua cabana contrastava com o aroma de medo no ar. Ela cruzou os braços, a figura austera e impenetrável. O coronel não tem o direito de pedir nada a mim, respondeu ela, a voz baixa e fria como geada. Que ele chame os médicos da cidade. Eu não sou curandeira. Os médicos se foram, implorou o capataz, ajoelhando-se na poeira e na lama. Seu ato de promessa silenciosa era mais poderoso do que qualquer grito. Eles disseram que é a pior febre, a clera. A senhora tem as ervas. Todos sabem que o jardim do velho bruxo ainda vive, e a senhora está lá, eu imploro, em nome do menino. O coronel Menezes era o seu vingança particular. A destruição de sua família, a perda de sua honra, tudo estava ligado a ele. Vê-lo humilhado era o que ela havia desejado por anos. Mas o coronel não estava ali, e era o desespero de um subalterno que a encarava. Ela desviou o olhar. Vá embora e diga ao seu amo que eu não faço caridade aos Menezes. Theo se levantou lentamente, a derrota em seus ombros. Ele hesitou, olhando para a cabana como se esperasse um milagre final. Antes de se afastar, ele deixou um pequeno embrulho de chita desbotada na soleira da porta. Era um punhado de moedas de prata. Para o seu silêncio, ele disse, sua voz um fiapo de som. Mas se mudar de ideia, venha antes do amanhecer. O coronel mandou que preparem o caixão. Elvira pegou as moedas e as jogou na floresta, o som metálico cortando a tranquilidade da noite. Mas ela não conseguiu tirar os olhos do embrulho de chita desbotada que Theo havia deixado, que ela já havia reconhecido. Não era o embrulho, mas a corrente de prata que a segurava, uma peça que ela reconheceu imediatamente como sendo de sua família. Ela se lembrou do segredo que o curandeiro havia mantido. Meses atrás, limpando o jardim, ela encontrou um pequeno saco de pano escondido no tronco oco de uma árvore. Dentro havia algumas sementes secas e um amuleto de couro com um desenho gravado que parecia um olho chorando, a marca do alquimista vista de perto. Ela guardou o amuleto, pois pertencia ao curandeiro, o homem que havia lhe vendido a casa. Ela pensava nele como um microgancho para seu próprio passado. O amuleto parecia estar puxando-a para a decisão. O ódio de Elvira era seu único conforto, mas a ideia de uma criança morrer por causa do seu ódio a enojou. Ela viu a si mesma na mãe do coronel Menezes, a senhora Eulália, uma mulher que havia tentado ajudar a sua família anos atrás, em vão. A febre da cólera, implacável, não fazia distinção de classe social ou de moral. Era um inimigo invisível, a única ameaça que ela não podia desprezar. Ela acendeu a lamparina novamente, a chama vacilante, lutando contra a escuridão. Seus olhos se voltaram para o ponto onde o frasco estava enterrado. Ela teria que rezar para que a poção funcionasse e que seu ato não fosse apenas um desespero inútil. Ela cavou,
sentindo a terra úmida e fria em seus dedos, o cheiro de poeira e veneno misturados. Ela desenterrou o frasco. O líquido anti-mortes parecia mais brilhante sob a luz da lamparina, quase pulsando. Ela se vestiu, vestindo um xale escuro sobre o vestido de chita desbotada, e escondeu o frasco sob o tecido. O ar frio da madrugada a atingiu assim que ela saiu da cabana. A única companhia era o som dos grilos e a ansiedade em seu peito. Ela começou a longa caminhada pela trilha de terra batida, sentindo o peso da sua escolha. A fazenda do Coronel Menezes era uma fortificação de mármore e madeira, um símbolo de poder e justiça própria na vila. O portão estava aberto. Na casa principal, o luxo estava maculado pelo cheiro doentio de vinagre e doença. Os servos se moviam como fantasmas, seus rostos pálidos e silenciosos. O Coronel Menezes a recebeu no salão principal. Ele não estava arrogante ou imponente, mas quebrado. O homem era um gigante, mas seus olhos vermelhos e sua barba por fazer o faziam parecer um fantoche. O coronel vestia um terno de linho fino, mas amarrotado, um reflexo de seu desespero. "Elvira!" disse o coronel, a voz rouca, sem o tom de autoridade. "Eu soube que você estava no jardim do curandeiro." Ele parou, incapaz de dizer o nome do homem que a vila considerava um bruxo. "Nossos médicos disseram que não há esperança." "Mas você entende as ervas, não é?" Elvira não respondeu. Ela viu uma lágrima escorrer pelo rosto do coronel, uma visão que ela jamais pensou que veria. Sua dor era real, palpável, e por um momento a vingança de Elvira pareceu vazia. Ela olhou para a escada, seu coração batendo rápido. "Eu não vim para conversar sobre o passado, coronel," disse ela, a voz firme. "Eu vim ver o menino." O coronel a conduziu ao quarto do filho. O ar estava quente e abafado, cheio do cheiro de medicamentos tradicionais e suor. Lucas estava deitado, pálido, a pele pegajosa e as veias saltadas. Ele estava respirando em pequenos e rápidos suspiros, uma visão que fez Elvira se lembrar de sua própria filha. Ela se aproximou do leito, sentindo o medo misturado com a determinação. Ela tinha que fazer o que era certo, mesmo que doesse. O frasco estava em suas mãos e o tempo estava se esgotando. Ela sabia que se o coronel descobrisse a verdadeira natureza da poção, seu futuro estaria em jogo, mas não havia mais como voltar atrás. O calor sufocante do quarto de Lucas era quase tão opressivo quanto a tristeza. Elvira se inclinou sobre o jovem, observando a agonia da febre. A respiração dele era um som superficial e apressado, e o corpo estava coberto por um lençol que já não era branco. Ela sentiu o pulso fraco e rápido sob seus dedos, e a visão trouxe à tona a dor antiga, o fantasma de sua própria perda. O coronel Menezes estava parado na cabeceira da cama, observando-a com uma esperança desesperada. Mas ainda havia um resquício de orgulho ferido em sua postura, como um animal encurralado. "O que a senhora fará?" perguntou o coronel, a voz quase um sussurro. "Se for para rezar, eu a acompanho. Não me importo com o que dizes sobre as suas ervas." Elvira não respondeu. Ela tirou de debaixo do xale o pequeno frasco de vidro escuro. O coronel a encarou, os olhos fixos no líquido cor-de-mel, que parecia estranhamente denso. O cheiro de anis e álcool, potente e estranho para um remédio comum, encheu o ar. "Isto não é uma oração," disse Elvira, a voz tensa, mas controlada. "É uma poção preparada com as sementes raras do jardim. Eu não sei o que é, mas é a única coisa que resta."
O coronel deu um passo à frente, sua mão estendida. É seguro? O curandeiro, ele era louco, Elvira. Dizem que ele lidava com venenos. A cólera também é um veneno, coronel, rebateu ela sem lhe dar o frasco. Ela tirou a rolha. O senhor confia em mim ou não? Se Lucas morrer, a vingança não será minha, mas da sua própria hesitação. A palavra vingança ecoou no quarto e o coronel recuou, como se tivesse levado um golpe. Ele viu a justiça fria nos olhos da viúva e soube que não era o momento de pedir perdão, mas de implorar. Ele baixou a cabeça, um ato de desespero que lhe custou mais do que qualquer palavra. Faça o que for preciso, ele murmurou. Elvira agiu rapidamente. Ela pegou uma colher de prata na cômoda e despejou uma pequena quantidade do líquido espesso. O cheiro tornou-se mais forte. Ela se lembrou de uma instrução antiga em seu livro de botânica. O antídoto deve ser administrado com a força de um raio. Ela forçou a colher entre os lábios de Lucas, inclinando a cabeça dele. O menino engoliu o remédio, um gemido fraco escapando de sua garganta. Um tremor percorreu o corpo de Lucas. Seus músculos se contraíram com violência. O coronel soltou um grito abafado de alarme, pensando que Elvira o havia envenenado. A cena dramática e rápida parecia uma convulsão. — O que a senhora fez? Gritou o coronel. Ele tentou agarrar o braço de Elvira, o rosto vermelho de fúria e medo, o instinto de proteger o filho superando seu luto. — Não toque nele! Elvira o empurrou para trás com uma força que surpreendeu a ambos. Foi um microgancho de puro confronto. É a cura ou o fim? Tem que lutar contra o veneno. Saia e me deixe sozinha com ele. O coronel, incapaz de lutar contra a determinação nos olhos de Elvira, recuou até a porta. Ele estava em um estado de desespero total. Ele fechou a porta, mas ficou atrás dela, e Elvira podia ouvir sua respiração pesada e irregular no corredor. Elvira esperou. Os minutos se arrastavam como horas. O silêncio era quebrado apenas pelo vento que assobiava através das venezianas de madeira e pelos gemidos abafados de Lucas. O calor no quarto não diminuía. O garoto suava profusamente, e ela percebeu que suas têmporas estavam menos tensas. Ela pegou o amuleto de couro do curandeiro, que havia colocado no bolso de seu chale, e o segurou firmemente. O olho chorando, gravado no couro, era quase uma promessa de que a vida voltaria àquele quarto. O amuleto era o seu plant de esperança. Subitamente, Lucas parou de tremer. Seu corpo relaxou. O som de sua respiração se aprofundou, tornando-se mais lento, mais regular. O suor em sua testa estava frio. Elvira limpou a testa dele com a chita desbotada de seu avental. O cheiro de doença estava diminuindo, substituído pelo aroma forte, mas limpo, do ante-mortis. O coronel Menezes, incapaz de se conter, abriu a porta. Ele parou olhando para o filho. Lucas estava dormindo. Um sono profundo e reparador, e sua palidez mórbida estava se esvaindo, substituída por uma cor levemente mais saudável. Ele está vivo? Perguntou o coronel, seus olhos cheios de lágrimas. A emoção era tanta que ele cambaleou, escorando-se no batente da porta. Elvira assentiu lentamente, sentindo o alívio esmagador que não era o de vingança, mas de justiça restaurada, de um débito pago não com dinheiro, mas com moralidade. Ele viverá, mas ele precisa de descanso e das ervas corretas para recuperar a força. O veneno foi neutralizado. Agora a cura é com o tempo. O coronel se aproximou da cama e ajoelhou-se, beijando a mão do filho.
O poder e a arrogância do coronel haviam desaparecido. Ele era apenas um pai. Ele olhou para Elvira e seus olhos disseram mais do que qualquer palavra. Elvira, disse ele, a voz embarcar pela emoção, você salvou meu filho. Eu não tenho o que dar em promessa ou dinheiro que pague isso. Mas o que você fez é um milagre. Ela se levantou, guardando o frasco e o amuleto. O senhor não precisa me dar nada, coronel. A dívida está paga, mas não a que o senhor pensa. A tranquilidade da vitória era estranha, pois ela sabia que este ato de redenção a colocava em maior perigo do que a própria cólera. A notícia da recuperação de Lucas, o filho do temido coronel Menezes, espalhou-se pela Vila Nova mais rápido do que a própria febre. A fazenda, antes envolta em luto silencioso, agora irradiava um alívio cauteloso. A fonte da cura, no entanto, era o novo foco da intriga. Dona Elvira, a viúva eremita que vivia na cabana do enforcado, um lugar de maus presságios e ervas proibidas. O ar na vila estava cheio de poeira e sussurros. O coronel Menezes, restaurado em sua arrogância, mas tocado pela humildade, mandou o capataz Tel todos os dias para a cabana de pau a pique com presentes, aves abatidas, grãos e a prata que Elvira havia jogado na floresta, agora limpa. Elvira aceitava os presentes em silêncio, uma troca fria de gratidão por justiça. Ela precisava das provisões e ele precisava manter a promessa de sua dívida. Uma manhã, Elvira estava no jardim, sentindo o cheiro de mofo do mato cortado, quando Tel chegou com um presente inesperado. Era um rolo de chita desbotada, mas de uma cor viva e nova, tecida na capital, e não a tecelagem barata da vila. Tel parou no portão, sem se atrever a entrar no que ele ainda considerava o solo maldito do curandeiro. O coronel Menezes, disse Tel, com os olhos fixos nas sementes secas que Elvira estava separando. Quer saber se a senhora pode fazer a mesma cura para os seus outros homens. A febre está voltando, dona Elvira. Um dos capatazes está muito doente. Elvira parou seu trabalho. Suas mãos estavam manchadas de clorofila. Eu não tenho mais daquele remédio, disse ela, com a voz baixa. Era a verdade. O frasco estava quase vazio, e ela não sabia como replicar a poção. O antimortis era um segredo do curandeiro, não seu. Mas a senhora tem as ervas, o jardim, insistiu Tel, seu desespero evidente. O coronel disse que a senhora pode pedir o que quiser, terra, prata, o que for. A promessa do coronel era uma isca poderosa. Ela poderia pedir a devolução de suas terras, a sua justiça completa, mas a ganância não era o seu motor. Ela olhou para o amuleto que usava sob o vestido, o olho chorando, lembrando-a de que a vida de um homem estava em jogo. A tentação de usar seu poder para o ganho pessoal era um micro-gancho tentador. Não se trata de preço, Tel, respondeu ela, voltando ao seu trabalho. Eu não sei como fazer. Eu usei o que o homem deixou para trás. Eram ervas venenosas e apenas uma delas continha o antídoto. Tel, com a face escura e suada sob o sol forte, fez o que o coronel não teria feito. Ele cruzou o limiar do portão e caminhou lentamente até ela. Ele tirou da jaqueta um pequeno livro gasto, encadernado em couro. Eu estava limpando o escritório do coronel, sussurrou Tel, entregando-lhe o livro. Eu o encontrei escondido. É o livro do antigo boticário da cidade, o que morreu na guerra.
Elvira pegou o livro. O couro era úmido e frio. Ela abriu. A caligrafia era reconhecível. Era o livro de esboços de seu pai, o boticário, que o coronel havia arruinado indiretamente. O tempo parecia parar. Ali estavam as receitas, os desenhos das sementes e as instruções. E numa página, cuidadosamente preservada, estava o diagrama para o ante-mortis, com o pequeno desenho da marca do alquimista. O segredo era que o curandeiro e seu pai, o boticário, haviam trabalhado juntos. O milagre da cura de Lucas não era apenas sorte, mas a convergência de dois homens marginalizados pela sociedade do coronel. Elvira sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, não por causa do sol, mas pela revelação. O livro era o Plant que ela havia perdido anos atrás e agora voltava como o meio para a redenção. Ela estava ligando a ponta de um laço que começou com vingança e terminaria com a cura. Ela olhou para Theo. Diga ao coronel que eu tentarei, mas eu preciso de uma coisa que ele nunca me deu: tranquilidade. Ninguém pode vir aqui. Eu preciso de silêncio para a preparação. E Theo concordou e se retirou rapidamente, deixando Elvira sozinha com o livro. Ela não podia mais se esconder atrás do pretexto da ignorância. Ela tinha o conhecimento e o dever moral. O dilema era simples: continuar sua vingança pessoal ou usar o conhecimento de seu pai para salvar o povo da Vila Nova. A noite caiu, e Elvira trabalhou sob a luz de uma única lamparina. A cabana, antes um refúgio, tornou-se um laboratório. Ela esmagou as sementes, misturando-as com álcool de cana e as raízes que ela havia encontrado no jardim, sentindo o cheiro forte das plantas venenosas. Ela se concentrou na receita, lembrando-se das palavras de seu pai sobre a delicadeza dos venenos e antídotos. O tempo estava correndo. Ela sabia que se a poção falhasse desta vez, o coronel não a veria como uma curandeira, mas como a bruxa que havia matado seus homens, e a vingança dele seria implacável. A preparação do antídoto consumiu Elvira. A cabana de pau a pique fedia a vapores fortes e a terra revirada. Ela se movia em um ritmo febril, quase uma dança ritualística, sob a luz fraca da lamparina que teimava em vacilar. O livro de seu pai, o boticário, estava aberto, e a tinta manchada parecia ganhar vida, revelando os segredos das plantas. A parte mais perigosa era a destilação. Ela precisava extrair a essência das sementes venenosas sem que o vapor a matasse, uma linha tênue entre a cura e a morte. O ar estava quente e denso. O silêncio era apenas uma ilusão. Elvira podia ouvir os sons da floresta, os guinchos distantes de animais e, mais perturbador, o trote de cavalos na estrada principal, a prova de que a doença e o medo estavam em movimento constante. A sua tranquilidade prometida pelo coronel Menezes era frágil. Ela sentiu um micro-gancho de pânico quando o fogo sob o alambique começou a crepitar muito alto. Ela teve que agir rápido. Ela usou um pedaço de chita desbotada para cobrir a panela, abafando o som e controlando o vapor. O cheiro forte das ervas era quase insuportável, mas ela se concentrou no amuleto que estava em seu pescoço, o olho chorando de couro, uma conexão silenciosa com seu pai e o curandeiro. O amuleto era agora seu talismã, um lembrete de que este era um trabalho de justiça
mais profunda do que a vingança. Ao amanhecer, o sol penetrou nas frestas da cabana, iluminando a nuvem de vapor que ainda pairava. Elvira tinha conseguido. O líquido, ainda quente, era de um verde escuro profundo, mais potente que o primeiro, e o cheiro era de anis e terra. Ela despejou-o em vários frascos pequenos, sentindo-se exausta, mas triunfante. Ela estava terminando de limpar a bagunça quando ouviu um grito de dor vindo do lado de fora. Não era Theo. Era a voz alta e autoritária do coronel Menezes, mas distorcida pela angústia. Elvira saiu da cabana, segurando os frascos com as duas mãos. O coronel estava ali, em pé, não a cavalo, mas a pé, o rosto coberto de poeira e suor. Seu traje, que antes era de linho, estava agora sujo e rasgado. O coronel não estava ferido, mas seu desespero era físico. Ele estava segurando o corpo de uma mulher, sua esposa, Dona Eulália, a mesma mulher que havia tentado ajudar a família de Elvira anos atrás. "Elvira! Ela está com a febre!" gritou o coronel. Ele se ajoelhou na terra seca e fria, os soluços sacudindo seu corpo. Ele não era mais o coronel poderoso da fazenda, mas um homem quebrado, o último muro de sua defesa desmoronado. "Ela não tem muito tempo. Eu imploro, eu sei o que fiz. A vingança é sua, mas, por favor, salve-a. Eu dou o que for preciso. Eu juro, eu te dou todas as minhas terras." O coronel estava descontrolado. Ele se lembrou de seu passado com promessas vazias e agora implorava pela vida de sua esposa, a única pessoa que havia mostrado bondade para com Elvira. Elvira se aproximou lentamente. Ela viu a mancha de suor frio na testa de Dona Eulália, o olhar fixo e o corpo tremendo. Era a cólera em sua forma mais cruel. Este era o ápice da escalada do conflito moral. "As terras não me interessam", disse Elvira, sua voz ecoando a justiça fria que ela havia mantido por tanto tempo. "A senhora Menezes foi a única que tentou me ajudar quando o senhor nos arruinou. Ela não tem culpa da sua maldade." Ela se ajoelhou ao lado deles, o coronel se afastando para dar-lhe espaço. Ela tirou um dos frascos e o abriu. O cheiro de anis e álcool pairou sobre o rosto de Dona Eulália. Ela deu o remédio lentamente, uma colher de chá de cada vez, o líquido verde escuro descendo pela garganta da mulher. O coronel observava em silêncio de morte, seus olhos de um desespero profundo. Quando Eulália engoliu a última gota, o coronel agarrou o braço de Elvira. "Me perdoe", ele sussurrou, a voz quebrada. "Eu fui um homem mau, eu arruinei você, eu sinto muito, eu te dei o desespero e você me deu o milagre." Ele soltou o braço dela. O toque do coronel era um micro-gancho que lhe o passando ao presente. Elvira olhou para ele, e pela primeira vez ela viu não o seu algoz, mas um homem consumido pela dor e pelo remorso. A vingança dela, cuidadosamente cultivada por anos, evaporou-se diante de sua miséria. Ele não estava pedindo apenas a vida de sua esposa, mas a sua própria absolvição. Ela se levantou, deixando o coronel sozinho com sua esposa. Ela sabia que a cura levaria tempo, mas a febre iria embora. Elvira se afastou, sentindo que a sua redenção não havia sido um fardo, mas a sua libertação. Mas o preço de seu perdão era algo que ela ainda teria que pagar à vila.
A cura de Dona Eulália e, antes dela, de Lucas, cimentou a lenda de Elvira na Vila Nova. A cabana de pau a pique, antes evitada, tornou-se um santuário. As pessoas, tomadas pelo desespero da cólera, vinham de todas as direções, enfrentando a poeira e o sol do sertão para suplicar pelo milagre do antídoto. Elvira, a viúva solitária, não podia mais se esconder. Ela se tornou a curandeira da vila, mas não cobrava nada, aceitando apenas a gratidão e a paz. O coronel Menezes, após a recuperação de sua esposa, veio à cabana, mas desta vez sozinho. Ele não usava mais o traje de linho de autoridade, mas roupas simples, marcadas pela jornada e pela doença. O homem estava em total humildade. Ele carregava um pequeno cofre de madeira escura que colocou no chão de terra batida da cabana. "Elvira", começou ele, sua voz rouca, sem o antigo tom de comando. "Isto não é pagamento, é a restituição." O coronel abriu o cofre. Dentro havia um maço de documentos amarelados. Eram os títulos de propriedade da fazenda de Elvira, as terras que ele havia tomado há anos por vingança contra seu pai. Junto aos documentos havia um pequeno anel de ouro com um esboço de flor gravado. O anel era o único objeto que Elvira havia perdido no dia em que foi expulsa de sua casa. "Tome suas terras de volta", disse ele, sua promessa agora sincera. "E este anel era da sua mãe. Eu o encontrei entre os papéis da dívida. Eu o guardei por lembrança da minha própria crueldade. Eu te peço perdão, não por salvar meu filho, mas por ter destruído você. Meu desespero me cegou, mas sua justiça me redimiu." O silêncio na cabana era profundo, quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Elvira pegou o anel. O ouro estava frio contra seus dedos. Ela sentiu o peso da vingança se dissipar, transformado em aceitação. O anel era o último plant de seu passado, e o era a paz que ele simbolizava. Ela não precisava de terras, mas precisava da verdade. "Obrigada, coronel", respondeu ela, fechando o cofre. "Eu não preciso das terras. Eu tenho este jardim e ele me deu tudo o que eu precisava. Mas eu aceito o anel, pois ele me lembra de quem eu sou. O passado está morto. O milagre foi para todos." Ela viu o amuleto de couro em seu pescoço. O olho chorando parecia agora um olho de esperança. Ela o tirou e o entregou ao coronel. "Leve isto", disse ela. "Pertencia ao curandeiro. Ele e meu pai trabalharam juntos para o bem da vila. O segredo não era a maldição, mas o conhecimento. Use-o para se lembrar de que a justiça está na cura, não na punição." O coronel pegou o amuleto, segurando-o com reverência. Ele se virou, deixando a cabana sem mais palavras, finalmente livre do peso de seu pecado. Elvira permaneceu na cabana. Ela tinha o anel, a paz e o conhecimento. Ela usou o restante do antimortis para criar uma nova poção de cura, mais suave, para o povo. O cheiro de mofo e o cheiro de anis misturados não eram mais um presságio de morte, mas o aroma de uma nova vida. Ela estava em paz com seu passado. Ela olhou para o jardim. As sementes venenosas que trouxeram a morte e a cura eram o seu legado. Ela se tornou a guardiã da fronteira entre o veneno e o remédio, entre a vingança e a redenção. A viúva eremita havia se transformado em um símbolo de esperança, sua vida uma promessa cumprida à memória de sua família. A história de Elvira
nos mostra que o antídoto para a vingança reside muitas vezes em fazer o bem, mesmo ao nosso pior inimigo. Ela usou o veneno da raiva para forjar um milagre de cura, transformando o desespero do coronel em sua própria redenção. A verdadeira justiça foi restaurada através do ato de perdão. Qual foi o ponto de virada para Elvira? Foi o anel de ouro da mãe ou o amuleto do curandeiro que a fez superar seu ódio? Como você acha que o coronel Menezes deveria retribuir o ato de Elvira, além de se desculpar? Deixe seu conflito comentário abaixo. Se esta história tocou você, não se esqueça de se inscrever para não perder o nosso próximo mergulho nos segredos sombrios do sertão.